Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai começar a conversar a respeito daquele assunto que vocês queriam desde o início, né? Desde a primeira aula. Eu acho que é esse assunto que vocês querem tratar, que é a ordem de vocação hereditária, né? Então vamos a ele, finalmente. Vou arrumar aqui. Não seja pequeno ou grande. Slide. Bom. Achei, pronto. Muito bem. A ordem de vocação hereditária, ela se dá apenas na sucessão legítima. Nós conversamos a respeito da sucessão legítima em uma das nossas primeiras aulas, e eu disse para vocês assim, ó, existe a sucessão legítima, e ela está lá no 1829 do Código Civil. Ela se chama sucessão legítima, porque ela é designada pela lei. É a lei quem escolhe para quem os bens irão ficar. Então, se porventura a pessoa falece, abre intestato, não há uma disposição de última vontade, os seus únicos herdeiros serão aqueles que constam nessa sucessão legítima do artigo 1829. Bom, contudo, se ela falece com um testamento, haverá duas situações, né? Se ela possui herdeiros legítimos, há necessidade de verificar isso, que são aqueles designados como herdeiros necessários. Então, se ela falece com um testamento, nós precisamos verificar se ela possui herdeiros também necessários. Se ela possui herdeiros necessários, então haverá deixa testamentária, mas no que diz respeito a 50% do seu patrimônio, este montante deverá ser encaminhado para os herdeiros legítimos necessários, tá bom? Então, vocês sabem que nos necessários nós estamos excluindo os colaterais até o 4º grau. Mas vamos ver, então, quem são os herdeiros legítimos. Vocês já sabem, já conversamos várias vezes sobre eles. Então, são os descendentes, os primeiros, aqueles primeiros, a primeira classe, sempre, a primeira classe a ser chamada é a classe dos descendentes. Ele estará em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens em que esse cônjuge tiver contraído um matrimônio com o decujus, ou ele estará concorrendo com um companheiro, se também tiver o companheiro, tá bom? Então, a primeira classe é a dos descendentes, concorrendo com esse cônjuge ou com esse companheiro. A segunda classe é dos ascendentes. Está errado no material, já estou vendo aqui que eu escrevi descendentes de novo, né? Não é descendentes de novo. A segunda classe é a classe dos ascendentes, que concorrerá também com o cônjuge ou com o companheiro. Nós veremos qual é a situação, quando que eles concorrem. A terceira classe é, em não havendo... Deixa eu ver que tem um chat aqui. Em não havendo nem descendentes e nem ascendentes, em não havendo nem descendentes nem ascendentes, aí sim herdará o cônjuge ou o companheiro sozinho. É a classe do cônjuge ou do companheiro sozinho. E daí, não havendo a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, passamos à classe dos colaterais até o 4º grau. Vocês sabem, nós já comentamos a respeito disso, falamos em sala de aula, que o artigo
no artigo 1829, nós estamos incluindo o companheiro por força de uma inconstitucionalidade do artigo 1790, que foi declarada pelo STF em um recurso extraordinário. Então, o STF declarou em um recurso extraordinário a inconstitucionalidade do 1790. Esse recurso extraordinário tem essa decisão tem força vinculante. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, né? E que essa força vinculante dessa decisão do STF, ela vincula, né, o poder judiciário e a administração pública em todos os seus níveis, a administração pública direta e indireta, ok? Então, 1790 constitui norma já declarada inconstitucional, razão pela qual, ao 1829, foi acrescentado, por força dessa decisão, também o companheiro. Nós já falamos sobre isso, vocês já sabem, tudo tranquilo. Tá aparecendo aí no slide para vocês essa questão da ordem de vocação hereditária, tá no material que eu mandei para vocês, né? E ela tá ali, parece que tá desconfigurado, ficou bem esquisito aqui, pelo menos aqui onde eu tô mostrando, ela ficou desconfigurada, tá bem estranho. Mas por que eu coloquei para vocês isso no material novamente? Porque já tem um outro material, né? Para vocês verem o seguinte, que eu quero que vocês já entendam uma coisa. Aqui no direito sucessório, nós chamamos a linha descendente de classe, né? E essa classe, ela será verificada ad infinitum, até o seu infinito. Se dentro da classe dos descendentes nós não tivermos o primeiro grau, nós passamos ao segundo grau da classe dos descendentes. Se dentro da classe dos descendentes nós não tivermos os netos, o segundo grau, nós passamos a ter o terceiro grau da classe dos descendentes, ok? Assim também ocorre na linha ascendente, né, que é a classe dos ascendentes. A classe dos ascendentes também é verificada no seu primeiro grau, depois no segundo grau e terceiro grau. A classe dos colaterais, da mesma forma. Então, buscamos primeiro os colaterais, vai ter uma exceçãozinha ali que a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar dos colaterais, tá? Buscamos primeiro os colaterais, na verdade, não haverá o colateral aqui em primeiro grau, né? O colateral, na verdade, ele vai começar em segundo grau. Buscamos os colaterais em segundo grau, terceiro e quarto grau. Tá bom? Então, é para isso que eu coloquei ali para vocês só acompanhar. Bom, a sucessão legítima, ela vai se dividir, ela vai se dar, ela vai ser transmitida de qual maneira? Existem alguns herdeiros que vão suceder por direito próprio e outros herdeiros que vão suceder por direito de representação. Então, alguns herdeiros sucedem por direito próprio e outros por direito de representação. Já vou trazer a diferença para vocês. Estabelecida essa sucessão, se ela é por direito próprio ou por direito de representação, aí passamos à partilha. A partilha desses bens será feita por cabeça ou por estirpe, tá? Então, os herdeiros, eles herdam por direito próprio ou por representação. Depois de nós estabelecermos isso, passamos à partilha. Partilha será feita por cabeça ou por estirpe. Vamos ver a diferença desses quatro. Vamos ver essa diferença aqui para vocês, tá? Então, primeira coisa que eu anotei ali, deixa eu ver só uma coisinha se já não tá. Ah, tá certinho aqui. Ah, não acredito. Não tá certinho. Professora, tá certinho sim, tá perfeito. O material que eu enviei tá o correto.
tenho uma mania de mandar o material errado. Bom, mas vamos lá. A primeira observação que eu coloquei para vocês, a gente já conversou, né? Que o chamamento desses herdeiros é feito por classes. A classe privilegiada é a dos descendentes, né? Não tendo ali dos descendentes, passamos aos ascendentes, depois o cônjuge ou companheiro e depois em quarto grau, tá bom? Existindo os herdeiros de uma classe, também acabei de falar para vocês isso, né? E existindo herdeiros de uma classe, verificamos os graus. Existem os descendentes em primeiro grau? Se existem, ok. Se não existe, passamos aos descendentes em segundo grau, e sucessivamente, tá bom? Dentro dessa mesma classe, por isso que eu coloquei ali, existe a preferência, tá? O grau mais próximo, isso que eu tô dizendo é exatamente a literalidade da lei. Então, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Dentro da classe dos descendentes, se temos os descendentes em primeiro grau, os de segundo grau não vão herdar, tá bom? Muito bem. Isso é a literalidade do artigo 1833. Então, agora a gente vai precisar do código. Ali, nós vamos analisar algumas regrinhas próximas ao 1833. Vamos ver juntos. Vocês não têm o que reclamar, vocês estão com o código em casa, né? Agora vocês podem analisar o código tranquilo. Então, vamos lá. Peguem o código de vocês e vamos dar uma olhada no 1833. Está escrito ali, ó. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo, agora que nos interessa, salvo o direito de representação. Muito bem. Eu falei para vocês que a gente sucede, a sucessão se dará por direito próprio ou por direito de representação. Então, essa análise é importante para vocês entenderem o 1833. Ele não é difícil de entender, mas eu preciso fazer essa análise de uma maneira mais metódica. Então, vamos lá. O que é a sucessão por direito próprio? A sucessão por direito próprio ocorre quando eu estou sucedendo, né? Eu sou o herdeiro, eu sou o primeiro grau da classe que está sendo chamada. Eu sou um herdeiro do primeiro grau da classe que está sendo chamada, tá? Então, veja. Eu sou filho e a pessoa faleceu. Bom, significa que existe o descendente. Se existe o filho em primeiro grau. Eu herdo por direito próprio. Perfeito? Mas, quero que vocês atentem à seguinte situação. Se eu sou filho e eu morri, eu faleci anteriormente ao falecimento do meu pai. Eu morri antes dele. Eu sou o filho único. Alguém está batendo um martelo. Eu sou o filho único, né? E eu faleci antes do meu pai. E eu tenho um filho também. Né? Então, esse meu pai tem um neto. Esse neto é vivo. Quero que vocês entendam uma coisa. Esse neto, eu sou filho único, tá? Faleci antes do meu pai, mas eu deixei o meu filho também. Esse neto, ele vai também, prestem atenção nisso. Se vocês puderem, desenhem essa sucessão aí para vocês, tá? Então, temos um pré-morto, temos um morto, temos um filho pré-morto e temos um neto vivo, tá? Esse neto, ele também vai herdar por direito de representação. Desculpem, por direito próprio. Ele também vai herdar por direito próprio nesse caso. Por quê? Vou explicar. Abriu a sucessão, nós vamos para qual classe nesse caso? Para a classe dos descendentes.
O primeiro grau da classe dos descendentes, ela não existe, porque eu estou falecida. Então, nós passamos para o segundo grau na classe dos descendentes. Se eu sou o primeiro grau a ser chamado na classe dos descendentes, se eu sou o primeiro grau a ser chamado, nesse caso eu sou o primeiro grau a ser chamado, mas eu sou de segundo grau, tá? Vocês estão entendendo, pelo amor de Nossa Senhora, tá? Eu estou herdando por direito próprio. Então, o que eu coloquei aqui para vocês no conceito do material? Está escrito assim, ó. Ocorre quando se é herdeiro da classe chamada, então o filho herda do pai por direito próprio, tá? O filho herda do pai. Contudo, o filho, no nosso exemplo, ele é falecido. Se ele é falecido, nós passamos para o segundo grau desta classe de descendentes. Esse segundo grau da classe de descendentes está herdando por direito também direito próprio. Ok? Tá. Parece que entenderam. Eu não encontrei aqui nenhuma manifestação, mas vamos continuar então. O que é a sucessão por representação? A sucessão por representação está no 1851. Vamos ver ali, ó. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo. Aí, vocês vão me perguntar assim, professora, esse neto, nesse seu exemplo, ele não estava herdando por direito de representação? Não. Porque nesse exemplo que eu dei, não existia o primeiro grau da classe dos descendentes, tá? Porque não existia o primeiro grau da classe dos descendentes. Aí, para ilustrar melhor, tem um exemplo, deixa eu procurar aqui, tá no material de vocês. Aqui é a questão, deixa eu ver, alguém aqui herdando por representação. Tá aqui, ó. É um exemplo, eu não sei que página é essa, gente, do material. Tá escrito assim, partilha por estirpe, e daí tem um exemplo logo ali embaixo, do João falecido. Vamos acompanhar esse exemplo, daí eu consigo explicar melhor para vocês. Vejam que nesse exemplo, o João faleceu e ele tinha 2 filhos. Um filho também era pré-morto, ele faleceu antes do João, tá? Mas ele tem um outro filho que é vivo. Ele tem um filho que é vivo. Então, nesse caso, na classe dos descendentes, vejam que na classe dos descendentes, existe o primeiro grau da classe dos descendentes. Nós temos o primeiro grau. Nessa situação em que existe o primeiro grau, quem é que está herdando por direito próprio aqui? Aqui, nesta situação, quem herda por direito próprio é o filho de João, o filho vivo de João. Esse filho vai herdar por direito próprio. E quem é que vai herdar por direito de representação? Nesse caso, nós temos o filho pré-morto. Quem herdará serão os seus netos, os netos de João, os filhos de B, né? Então, nesse caso, esses netos de João, eles vão herdar por direito de representação. Eles estão representando quem na herança? Eles estão representando o seu pai, que é pré-morto. Naquele outro exemplo que eu dei,
vejam que haveria apenas, João deixaria apenas um filho, e esse filho é pré-morto. Naquele outro exemplo, o que acontece é que nós não temos o primeiro grau. Se nós não temos o primeiro grau, os netos de João, eles herdariam por direito próprio, é direito deles, porque não há o primeiro grau. Perfeito? Perfeito, meus amigos. Vocês estão aí? Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde é que está o chat, que eu não estou achando o chat de vocês aqui. Daí vocês podem conversar. Eu, para falar a verdade, nem sei se tem alguém aqui na plataforma. Deixa eu ver. Ai, essa plataforma deve ter. Peraí, que eu acho que o chat acha alterar lista de usuários? Não. Enquete rápida? Não. Ah, sei lá, né? Sabe Deus. Acho que vocês estão aí. Aqui eu tô vendo que tem gente comigo. Tá. Então tá bom. Então vocês entenderam isso até agora. Vamos continuar aqui. Vamos tocando o barco. Então nós estávamos falando o que é a sucessão por direito próprio. Então é quando eu herdo e sou o próximo e tenho o direito, é aquela dentro da minha classe, é o meu grau, dentro do meu grau que eu estou herdando. Tá bom? Muito bem. Passamos então à sucessão por representação. Então, na sucessão por representação, vejam que o Código Civil, ele deixa um artigo completo, um capítulo completo para falar a respeito do direito de representação. Porque o direito de representação, ele é muito importante, né? Então, no 1851, vocês encontram um conceito que então nada mais quando eu represento alguém naquela herança. Então, a classe que está sendo na classe dos descendentes está sendo chamado o primeiro grau, e eu estou representando alguém que herdaria naquele primeiro grau, por exemplo, tá? O artigo 1852, ele traz uma questão bastante importante que está no material de vocês que eu escrevi, que é a seguinte, tá? O direito de representação nunca acontece na classe ascendente. Nunca. Ele só ocorre na classe descendente. Então, esse probleminha da representação, ele só se dará, né, na classe descendente. E uma outra questão muito importante, eu já falei para vocês lá atrás, quando a gente começou a conversar sobre a renúncia, mas coloquei aqui de novo, que é uma questão do artigo 1856. No 1856 diz assim, ó, o renunciante à herança de uma pessoa, lá vem a bomba. Pegaram ele. Pensei que o André ia invadir a minha sala de aula. Tá? O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la. O renunciante à herança de uma pessoa poderá... Ah, mas não é com relação a essa. Só um minutinho, deixa eu achar certinho o artigo. Os representantes só podem herdar como tais, ok? O quinhão do representante partirá-se por igual na linha transversal. Tá, não é exatamente o 1856, deve estar lá junto com a renúncia, quando nós estudamos a renúncia. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, para ficar bem correto. O que eu quero dizer para vocês? Quando a pessoa renuncia, não sei se vocês lembram, né? É bom que vocês lembrem que há a possibilidade de fazer a renúncia à herança. Então, quando a pessoa abre mão, ela renuncia à herança, os seus herdeiros não receberão nada, não o representarão naquela herança, tá? Na verdade, a renúncia da herança, ela se dá em favor do monte mora, em favor do monte hereditário. Deixa eu achar aqui. Inclusive, se eu não me engano, fez parte de uma das perguntas da atividade 1. Essa questão, né? Se o filho... se o filho podia questionar a alienação. Esqueça. Deixa eu achar aqui a questão da renúncia. O artigo específico. Aqui.
da aceitação e da renúncia. A renúncia da herança deve constar expressamente. O interessado e o herdeiro declara e aceita. Não se pode aceitar ou renunciar à herança, em parte falecendo o herdeiro que se declara. Da sucessão legítima, a parte do renunciar. Ó, aqui, o 1810, artigo 1810, diz assim, ó. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe. E sendo ele o único desta classe, devolve-se aos da subsequente. 1811. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante, tá? 1811. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Perfeito? Então, assim, quando não haverá a renúncia, quando não haverá o direito de representação, não haverá o direito de representação quando houve renúncia. Então, ninguém representa herdeiro renunciante e não haverá também representação na classe ascendente. Herdeiro renunciante seria aquela situação em que ele não existe, porque retroage. Perfeito, exatamente. É um efeito da renúncia, né? Existe um efeito da renúncia. É como se a pessoa não existisse, né? Então, retroage a data da abertura da sucessão. Então, abre-se a sucessão para quem? Para todos aqueles herdeiros que aceitaram e não para aquele que renunciou, tá bom? Muito bem. Então, a sucessão, ela se dá por direito próprio ou por direito de representação. Aí, a partilha dos bens, ela se dará por cabeça ou por estirpe. Então, coloquei aqui para vocês um conceito no material e também, logo em seguida do conceito, já coloquei lá um exemplo, tá? Então, vamos lá. O que é a partilha por cabeça? A partilha por cabeça é quando dá-se por partes iguais. Então, a gente divide em partes iguais aos herdeiros de uma mesma classe, tá? Então, são partes iguais, são os filhos. Geralmente os filhos, né? Imaginem os filhos. Então, o João, aqui no exemplo, eu coloquei que o João falece e deixa 2 filhos, tá? Quem vai ser chamado? Os seus descendentes no primeiro grau. Seus descendentes em primeiro grau, em existindo, ambos herdam, os 2 herdam por direito próprio. Olha lá, eles sucedem por direito próprio, herdam por direito próprio e a partilha é feita por cabeça. Então, divide-se por igual para cada um, tá bom? Então, quando a gente fala que a divisão é por igual, vocês estão ouvindo a bagunça do André? Meu Deus do céu. Bom, a divisão é feita por igual, ela é feita por cabeça dentro de uma mesma classe. Perfeito? Mas como é que acontece a partilha por estirpe? Vamos ver ali, é o seguinte. A partilha por estirpe, ela existe quando há o direito de representação, na verdade. Então, os dois estão muito ligados, tá? Como se dá a partilha por estirpe? Na partilha por estirpe é quando há uma sucessão, quando abre-se uma sucessão e ela se dá em graus diferentes, em graus diversos. Vamos dar uma olhadinha no 1835. Olha o que diz o 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, tá? E outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Então, vou explicar esse 1835.
Vamos ver a situação que segue ali no material, de novo, a partilha do João. Vamos de novo analisar, mas agora a gente vai analisar de uma outra forma. João morreu. Bom, primeira premissa. Se os dois filhos do João estivessem vivos, quem herdaria? Herdariam aí por direito próprio o filho B e o filho C, e eles partilhariam por cabeça. Bom? Contudo, no exemplo, o B é pré-morto. Como é que acontece, então, essa situação? Se o B ele é pré-morto, o único que vai herdar por direito próprio e ele herda por cabeça é o C. Tá? O C ele herda por cabeça. Então, ele vai herdar 50% da herança do seu pai, 50% da herança do João. Já os netos nesse caso, que é o B1 e o B2, o B1 e B2 aquele banana sem pijama. Bom, ele está herdando, os dois netos, eles estão herdando por direito de representação aqui no caso. Tá? O B1 e o B2, eles herdam por direito de representação. Quem que eles estão representando? Eles estão representando o seu pai. Nesse caso, eles não herdam por cabeça, tá? Não herdam por cabeça. Nesse caso, eles vão herdar por a partilha, desculpem. A partilha será feita por estirpe. Ou seja, ao pai deles, seria dado 50% da herança de João. Então, entre os netos, será dividido o montante de 25% para um e 25% para outro. Então, nesse caso, vejam aqui, ó, nesse caso, os herdeiros, eles herdam por estirpe e não mais por cabeça. Muito bem, só que agora eu quero dar um outro exemplo. Deixa eu só ver aqui se esse exemplo, logo em seguida, ele vai se encaixar. Não. Tá, vamos utilizar aqui o próximo exemplo. Ele está identificado como exemplo 1. Na verdade, ele só está repetindo uma coisa que eu já falei, tá? Então, vejam lá. Então, o A faleceu. Nós temos os dois filhos, a partilha é feita por cabeça, perfeito? Passamos ao segundo exemplo, e é aqui que eu queria chegar. Vejam nessa questão aqui, ó. Vejam essa questão, como é que os netos vão herdar aqui. Agora, os netos não vão mais herdar por estirpe, gente. Vejam o que acontece. Se todos os herdeiros, eles são concorrentes, da mesma classe, eles estão concorrendo e eles estão no mesmo grau. Nesse caso, todos herdam por cabeça e não mais por estirpe. Então, dentro desse nosso exemplo, desse exemplo que eu coloquei, vejam que A faleceu, B e C, os filhos de A já estavam mortos. Bom, já estavam mortos. Aí, nós saímos da primeira classe. Desculpem, nós saímos do primeiro grau na classe dos descendentes. Nós precisamos passar ao segundo grau. E eu já falei para vocês que se esse grau é o primeiro a ser chamado, eles vão suceder não por direito de representação, eles estão sucedendo por direito próprio. E se eles estão sucedendo por direito próprio, eles estão herdando também por cabeça, tá bom? Vejam só, agora eles herdam por cabeça. Então, a herança do João, nesse caso, ele não é mais dividido aqui em dois. Então, aqui não ficaria assim, ó, o filho de C, o neto C1, herdaria 50%. Não, aqui a herança ela é dividida por 3, porque é o grau subsequente que nós temos. Então, o grau mais próximo afasta o remoto. Se nós não temos o primeiro grau, passamos ao segundo grau. Se nós temos todos ali do segundo grau, temos todos eles vivos, né? Todos vão herdar por direito próprio.
Se todos estão herdando por direito próprio, todos também aqui nesse caso estão herdando por cabeça. Por isso, é o que o 1835, ele diz assim, ó, lá no final, ó, e usou, vamos ler tudo, né? Então, na linha descendente, falta 1 minuto, tá faltando 1 minuto aqui no Zoom, tá? Já vai encerrar, depois a gente abre de novo. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes vão suceder ou por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Então, nesse nosso exemplo aí, eles estão no mesmo grau. Perfeito? Perfeito? Vamos ver se vai